os presidentes americanos têm apoio para criar fundações, e eles criaram a Fundação Obama, que foca exatamente na juventude, um trabalho e um compromisso que eu também compartilho. Eu fiz parte do Obama Scholars, que é um grupo de 12 líderes globais que eles convidam para passar um ano com eles. Tinha colegas da Romênia, França, El Salvador, Reino de Tonga e países que eu nunca nem ouvi falar, mas que estão fazendo um trabalho incrível. Quando a gente senta numa mesa com mais de 100 países, a gente consegue ver que esse compromisso ele é compartilhado, que a gente não está sozinho. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem pessoas agora na África, na Europa, na Oceania, trabalhando em prol do desenvolvimento social e sustentável. Ele atuou como Conselheiro Nacional da Juventude para a Presidência do Brasil, coordenou o Pacto pela Juventude da Unesco e é jovem líder global pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Participou do programa Yale Young Global Scholars, do programa Leaders of Tomorrow do Consulado Americano no Rio e do Obama Scholar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Formado em Direito pela FGV Rio, é presidente do Observatório Internacional da Juventude, que completa 10 anos agora em 2025. E ele tem somente 27 anos. Eu tenho o prazer de receber, aqui no Identidades de Sucesso, Daniel Calarco. Daniel, seja bem-vindo ao Identidades de Sucesso. Eu que agradeço pelo convite. Daniel, para a gente começar, Daniel por Daniel. Um jovem sonhador, que desafiou muitas narrativas, desafiou muitos números e conseguiu construir algo que impacta não só a minha trajetória, mas de outros jovens pelo Brasil afora. Acho que é isso. Você é um ativista, você foi se consolidando como um ativista para a formação de lideranças. Como é que surgiu isso dentro de você? Acho que é um processo. Eu cresci na favela Vila Vintém, que é famosa pela violência, mas também pela arte e pela cultura. Eu sabia que daquele território tinha vindo Elza Soares, que agora é a voz do milênio. E eu ouvia de perto de casa o barulho da Mocidade de Padre Miguel, que é a bateria mais quente do nosso carnaval. Então eu sabia que a narrativa que eu vivia ela era complexa, desde me esconder de tiro da polícia até pensar que ali era um berço da arte. Então a contradição me moldou um pouco. Então eu sabia que aonde eu estava tinha potencial para o bem e para o mal. E eu queria mais oportunidade. Eu entendi que se eu deixasse correr solto, eu seria só mais um número. Mais um jovem negro que constrói esse país. Mas eu também poderia fazer um pouco mais. E aí foi através da educação que eu comecei a ter oportunidade. O Pedro II, que é um dos colégios mais tradicionais do país, abriu uma unidade pertinho da minha favela, em Realengo. E aí eu me esforcei muito para passar no concurso público, que era uma vaga para cada 40 alunos. Eu estudava e consegui. E ali dentro eu vi um novo mundo de oportunidades. Filho de feirante que começou a falar francês, inglês, tocar piano. Lá tinha piscina, lá tinha quadra. E eu comecei a tomar um monte de oportunidades ali. Eu chegava no colégio 7 da manhã e tentava sair 8, quase sendo expulso pelos inspetores já. Porque eu tinha essa sede de levar um pouco mais para o meu território. Porque para eu ter passado, outras 30 crianças não passaram. Então a gente precisava fazer um pouco mais. Então eu tive essa compreensão de que eu tinha um papel em poder moldar o território que eu estava. E entender se eu queria honrar o legado da violência ou o legado de Elza Soares, da Mocidade e de tantos outros nomes das favelas e periferias que estão aí pelo mundo moldando e construindo o Brasil. Essa consciência te levou a lugares fora do Brasil. Você teve em mesas importantíssimas com Barack Obama, no projeto da Hillary Clinton. Conta um pouco pra gente como é que se deram essas iniciativas. Começou com esse compromisso de que minha trajetória não era só sobre mim. Acho que também tem muito da base familiar. Eu comecei a entender que cada um tem uma responsabilidade num contexto familiar, comunitário, nacional e internacional. Eu sempre também soube muito forte a relação do trabalho duro, né? Então eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade com os meus pais, que são feirantes até hoje, e com as minhas irmãs. Então eu sabia que cada um tinha que construir algo e devolver para aquele coletivo. Que juntos a gente conseguia fazer muito mais do que separado. No Pedro II, também eu fiz parte da fundação de um núcleo de estudos em pesquisas audiovisuais em direitos humanos. E isso foi gerando a compreensão de que a minha voz ecoava a voz de outras pessoas. E que a minha construção era uma construção coletiva. E por causa disso eu tive a oportunidade de representar um desafio, que
é o desafio que a juventude de favela e periferia enfrenta. Fui convidado para ir para Yale, a primeira vez fora do país, com todo o apoio de uma das faculdades que é a mais importante do mundo. E lá eu estudei Política, Economia e Direito. Na época me perguntaram até se eu queria ficar, mas com 18 anos eu tinha clareza que eu estava longe de ter completado minha missão no Brasil e decidi voltar para cá. Quando eu volto, eu continuo esse meu compromisso, agora com uma escala um pouco mais global. E aí eu decido criar o Observatório Internacional da Juventude. E por causa disso, desse compromisso de tentar organizar um pouco dessa raiva que foi crescer com violações de direitos, mas também da alegria de representar um coletivo maior do que eu desenvolvi projetos que foram reconhecidos internacionalmente, inclusive pelas Nações Unidas, tendo a chance de trabalhar até mesmo com o presidente Barack Obama, que é um dos homens mais importantes do mundo, para a democracia, para a igualdade racial e para o desenvolvimento de pessoas, até mesmo de países. Muito interessante, Daniel, assim, super interessante. E como é que foi a experiência com Barack Obama, por exemplo? Foi melhor do que eu podia imaginar. Tanto Barack Obama quanto a senhora Michelle Obama são referências globais e sempre foram referências minhas. Eu conhecia a trajetória de ambos e sabia que eles vieram de inícios humildes e se tornaram o casal mais poderoso do mundo. E que isso não tinha sido fácil para nenhum dos dois. Mas mesmo tão poderosos, eles conseguiram não se corromper, que é algo tão difícil na política. Até hoje, depois de terem saído do gabinete há anos, continuam sendo referências sérias, que se posicionam de maneira sóbria, organizada, eles falam pouco e falam acertado, estão sempre do lado certo. E isso tem sido algo de se admirar. É muito difícil se perder quando você é uma referência global e por vários países e por vários processos de crise. No seu legado, os presidentes americanos têm apoio para criar fundações, e eles criaram a Fundação Obama, que foca exatamente na juventude, um trabalho e um compromisso que eu também compartilho. É a vontade que eu tenho de financiar, apoiar e construir as gerações que estão chegando, né, e que podem sim oferecer soluções para problemas antigos, mas também prever problemas novos. Eu fiz parte do Obama Scholars, que é um grupo de 12 líderes globais que eles convidam para passar um ano com eles. Tinha colegas da Romênia, França, El Salvador, Reino de Tonga e países que eu nunca nem ouvi falar, mas que estão fazendo um trabalho incrível. Eles financiam a nossa ida para Nova York, onde a gente fica no estado de Colômbia, que é onde o próprio Obama estudou. E lá a gente tem aulas de pessoas que trabalharam com eles, por exemplo, a própria Hillary Clinton foi uma das nossas professoras, e é claro, com o próprio Obama, que a gente conversa algumas vezes ao longo do programa para entender como que a nossa liderança pode e deve ser aprimorada a partir da experiência dele. E eu lembro que no nosso primeiro encontro, ele conhecia cada um nome por nome. E na hora de cumprimentar, ele falou assim: "Hey Daniel, que bom conhecer você. Como estão as favelas do Rio?" Barack Obama já esteve no Rio de Janeiro e visitou a Cidade de Deus, que é uma das nossas favelas mais famosas do mundo. E eu queria poder ter falado para ele que estava muito diferente desde a visita dele lá em 2010. Pior que não está. A gente sabe que a situação ainda piorou em alguns territórios de favela e, inclusive, o tráfico se alastrou até para outras cidades do interior do Rio e do país. Mas eu respondi que a gente estava fazendo mais com o que a gente pode, com o que a gente tem. E que honra para mim era estar ali enquanto jovem de favela, agora trabalhando com um dos homens mais importantes do mundo. Ele conhece as lideranças e ele é uma referência porque ele traz traços que têm que influenciar essa nova geração de líderes. O primeiro é estar presente. Ele sabia cada um dos 12 líderes que ele convidou. E ele conheceu a trajetória de cada um. Então ele faz uma escolha consciente, a partir de todos os dados disponíveis. A segunda é a humildade. Ele consegue trabalhar entendendo as limitações dele, inclusive tendo sido o homem mais poderoso do mundo. E as conversas são muito poderosas, porque você consegue ver como que essa compreensão e percepção de si é essencial para uma liderança. E isso não é à toa. Questões raciais, questões de gênero, questões de origem vão afetar o líder, né? Ele enfrentou e enfrenta ainda muito preconceito, racismo, estigma, as fake news e campanhas duras que atacam a honra dele, do casamento dele e da família. E ele também tomou decisões muito complexas durante a sua gestão, relacionadas à migração, conflitos internacionais, que hoje também ele tem compreensões outras e tem capacidade de reconhecê-las. O que ele poderia ter feito melhor, mas tendo a certeza que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha disponível, usando esses critérios. E para mim isso foi muito positivo. Trabalhar perto de um líder que tem uma compreensão de si muito aguçada, que não ignora a identidade, a complexidade da identidade que carrega e que tem um compromisso em passar adiante. A Fundação Obama se organiza para lançar o seu principal centro agora, em 2025, na região sul de Chicago,
onde Michelle Obama cresceu, é uma das regiões mais violentas dos Estados Unidos. Eles estão dedicando bilhões de dólares para criar um centro que reconhece, por exemplo, o papel da raça na democracia e que brinda histórias como a do próprio Barack, mas também que fala sobre as reparações, sobre a escravidão, sobre o preconceito, que também molda e moldou os Estados Unidos. Essa consciência e percepção do eu no mundo e do eu enquanto indivíduo é algo que todo líder tem que ter. E eu acho que o presidente Obama e a Michelle Obama são referências nisso. Legal. E isso te influenciou, então, desde o começo da sua jornada, praticamente, né? Muito, muito. No Observatório Internacional da Juventude, a grande missão é tirar jovens de situação de vulnerabilidade e transformá-los em profissionais, líderes. Quais são os 3 pilares que vocês praticam lá no Observatório? Nosso compromisso transversal é a juventude, né? Para que jovens possam moldar as suas realidades nas suas comunidades do país. Que a gente elegeu 3 prioridades que são essenciais, porque não existe desenvolvimento sem paz e não existe paz sem justiça. A gente quer a justiça climática, para que jovens de favela e periferia, que são mais impactados pela crise climática, tenham capacidade de influenciar soluções positivas. A gente promove a justiça de gênero, para garantir que juventudes, principalmente jovens mulheres e LGBTQIAPN+, consigam ter acesso a seus direitos. E a gente promove também a justiça social, garantindo que territórios de favela e periferia sejam considerados como territórios de potente desenvolvimento, não pelas violações que eles já enfrentam, não pela ausência, mas pela presença de potência. Então a gente trabalha com esses 3 nichos: clima, gênero e desenvolvimento social. Algum deles, qual você colocaria como que que tem avançado mais com o passar do tempo? O que tem sido mais latente agora é a justiça climática, principalmente quando o país decide se posicionar nessa agenda global e se torna presidente da COP30. Sim. Um desafio que é compartilhado hoje pelo terceiro setor, governo e empresariado, é como a gente vai liderar uma discussão global de clima no momento que é tão desafiador e grandes países aliados do tema decidem se afastar dessa agenda. A formação de jovens nesse processo é essencial. Por quê? Porque hoje os jovens têm um desafio de renda. Muitos dos nossos jovens brasileiros moram em favelas e periferias, que tem um impacto desproporcional da mudança climática. Então, quando você está falando que chove, ou quando você está pensando na falta de energia, num território privilegiado ou num território com acesso, uma queda de energia é corrigida às vezes com 1 hora, 45 minutos, no máximo no intervalo de horas. Em territórios de favela e periferia, às vezes demoram semanas. E o fornecimento de energia, às vezes, nem é regularizado, que é um desafio absurdo. Isso acontece também com água, isso acontece também com coleta de lixo. São questões complexas, desde o controle do território por forças paralelas, né, como tráfico e milícia, até mesmo a falta de infraestrutura, financiada e operada pelo próprio governo. Então, quando a gente pensa em clima, ele é essencial porque são os desafios da nossa geração e das futuras gerações. São os mais jovens que vão enfrentar, por exemplo, os maiores desafios do aquecimento global. Por exemplo, quando a gente pensa no aumento do nível do mar e outras questões que as gerações mais velhas não vão ter que enfrentar diretamente. Então a juventude começa a ter o que a gente chama de ansiedade climática, ou seja, muitos jovens pensam se terão ou não filhos a partir dos desafios da escassez que o próprio clima vai gerar. Então a gente vê que tem uma geração que já sofre impactos desproporcionais por terem menos acesso a recursos e pessoas, mas também tem medo que isso vai se agudizar com o tempo. Ou seja, se já está ruim agora porque falta água, porque falta luz, ou porque falta, por exemplo, acesso a esgoto e saneamento, como vai ser depois quando a gente pensar em migrações em massa devido ao aumento do nível do mar, ou cenários até mais distópicos, como zonas de calor e poluições de calor que vão afetar, por exemplo, a qualidade de vida, até a capacidade de morar em certos lugares. E aí, nesse sentido, na prática, qual é a ação que o Observatório faz? Hoje a gente tem um programa Jovens Negociadores pelo Clima, que capacita jovens de favelas e periferias para que eles participem das negociações internacionais. A gente financiou a ida de mais de 27 jovens para as COPs de Dubai, Azerbaijão e do Egito. Garantir que jovens de favela e periferia consigam pegar essas urgências e convertê-las em demandas bem estruturadas e construídas. Isso não foi à toa. Quando eu tive a chance e a honra de estudar na Universidade de Colômbia, eu voltei para o Brasil e desafiei essa universidade a criar um programa junto conosco que qualificasse esses jovens com um selo global. Então a gente fez os Jovens Negociadores, que é uma parceria entre o Observatório, Prefeitura do Rio e a Universidade de Colômbia.
dando uma formação global para jovens de favela e periferia. E esse programa passa também pelo ensino do inglês, que é uma língua essencial para negociações internacionais. Tentei combinar um pouco das oportunidades que eu tive. Se eu conseguir ir para a ONU, se eu conseguir ir para a Colômbia, eu precisava devolver isso também para o território da favela. Então a gente teve essa oportunidade, essa chance de levar mais jovens. Exemplos concretos são de jovens, por exemplo, como a Tainara, que era uma jovem que trabalhava com reciclagem no Jacarezinho e foi debater o tema de resíduos sólidos em Dubai. Olha que legal você pensar numa pessoa que vive o desafio mais do que muitos diplomatas e negociadores, que nunca tiveram o desafio, de, por exemplo, de trabalhar numa feira ou de trabalhar numa cooperativa de reciclagem. Então sabem dos assuntos porque leem. A Tainara sabe porque viveu. E tem um pouco de diferença, porque para quem vive é muito mais urgente do que para quem lê. E é importante lembrar que as pessoas vivem nas cidades, não nas Nações Unidas. Essas dinâmicas de governança, elas são abstrações, porque no final do dia, mesmo que os Estados-membros e as organizações internacionais negociem, é na cidade e no campo que as pessoas concretizam a vida. É ali que as emissões acontecem, é ali que a vida se dá. Então, ignorar essa dinâmica é ignorar as soluções na prática. E nas outras duas áreas, você tem algum case para falar para gente? Temos. A justiça de gênero ela é essencial para tudo. Principalmente quando a gente pensa na dinâmica que o país e o mundo enfrentam do machismo e do preconceito contra meninas e mulheres. O Ela, ele é um compromisso que surge a partir da urgência de que mães possam sonhar com seus filhos. Eu vi em casa a minha mãe abrir mão dos sonhos dela para poder criar eu e a minha irmã. O que não deveria ser a realidade. Mas muitas dessas mães ouvem que quando engravidam, elas acabaram com a vida, meteram o pé na jaca e agora não tem para onde voltar. Isso é perverso com quem gera a vida e move a nossa sociedade. A gente identificou que mães de favela tinham esse desafio para enfrentar, ou seja, de receber uma injeção de apoio e autoestima para se tornarem as lideranças que são e formarem esses seus filhos para também serem potentes. O Ela, que é o nosso programa Empreendedoras Líderes do Amanhã, trabalha oferecendo capacitação e empreendedorismo para mulheres que sejam mães em favelas e periferias. E o nosso diferencial é que o filho é bem-vindo em todas as atividades. A gente tem uma experiência muito positiva, porque a mãe quer estar perto do seu filho e criar oportunidades para si e para eles, enquanto não tem, por exemplo, acesso a babá ou creche ou outros instrumentos de apoio social. Nós tivemos vários exemplos positivos. Um deles foi de uma mãe chamada Monique, que criava laços de cabelo para sua filha e estuda na rede municipal de educação, que tem um uniforme muito específico que combina as cores hoje, branco e azul. Ela criava porque entendia que as crianças não deveriam ir para a escola sem a presilha porque poderia pegar piolho. Como todas as mães já falavam isso. Não vai esse cabelo solto que pode pegar piolho. É uma urgência muito específica das mães de favela. Depois do programa ela conseguiu criar uma pequena operação que conseguia gerar uma série de laços de cabelo e ela saiu de uma renda de R$400 para mais de 4.000. Porque ela entendeu que outras mães também gostariam que as suas filhas fossem para a escola com o cabelo preso, bem apresentável e também com a segurança de não pegar piolho e estar sempre linda para a foto. E ela entendeu que nenhuma marca grande ia organizar um laços que combinasse com a escola pública, porque não é um público que eles viam como um público consumidor. Então ela se tornou referência. Acabou que ela tem tanta demanda de laço que hoje ela não só vende, como ensina outras mulheres em outras favelas a fazerem esse laço que combina, trazendo o nome da aluna e a combinação com o uniforme da escola pública, criando e explorando um público que grandes marcas ignoraram pela falta de capacidade, pela compreensão da falta de capacidade de renda desse público, que não é verdade. A classe C, D e E consome muito. Então a gente teve esse caso de sucesso de uma mãe que conosco conseguiu organizar melhor a sua operação e saiu de uma renda abaixo do salário mínimo para se tornar uma empreendedora que apoia outras mulheres. Que barato, que barato. E a terceira área? É a nossa parte social, que a gente tem programas como Favela Lab e o Nós por Nós. São ações que tentam pensar um pouco na democracia no território e pensar na liderança no território. Favela Lab convida jovens a usarem o audiovisual para gravarem as suas dinâmicas e entender como que uma agenda global, ou seja, cada um dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se relaciona com o seu território. Esses trabalhos, eles são exibidos junto a parceiros. A gente teve, por exemplo, uma exibição no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Museu do Amanhã, e convida os jovens a olharem a sua realidade através de um novo prisma. E se as coisas fossem diferentes? Quais são as soluções que a gente pode explorar?
O que pensa quem veio antes de você? Os mais velhos. O que pensa quem veio depois de vocês? As crianças. Então, a gente tenta trazer um pouco de luz para desafios que a gente já entende que estão postos. Segurança pública, acesso à água, ação climática, gestão de resíduos sólidos, que são desafios na favela muito antes de eu nascer e que, se a gente não fizer nada, serão ainda depois. Esse programa é muito potente e gerou que outras organizações também fossem criadas ou fortalecidas durante a sua formação. Então, a gente tem muito orgulho de ter participado já de mais de 11 cidades do estado do Rio de Janeiro e ter resultados de juventude que começaram a se organizar para isso. Por exemplo, como o Lab Jaca, que virou Instituto Decodifica, o Ressuscitação Gonçalo e outros movimentos de juventudes que acabam surgindo a partir dessa urgência de repensar os problemas. Bacana que só nesse movimento você estimula o senso crítico dentro de um lugar onde normalmente o senso crítico passa longe. É verdade, você recebe estímulos o tempo todo para não questionar, porque a realidade ela é muito dura. Então isso é um desafio muito grande, ou seja, como que você questiona uma realidade que você nasceu nela? E como que você questiona sem ferramental? Porque pode ser um processo muito desafiador, você entender que você vive desafios e não saber como resolvê-los. E esse ferramental, ele é muito complexo, porque ele vem das escolas? Não, o nosso currículo não reflete o desafio da realidade. Ou seja, um jovem que estuda numa escola pública na Zona Sul e dentro de uma favela tem a mesma base nacional comum. Ele vai ter os mesmos desafios de pensar, às vezes, uma fórmula química, enquanto tem que pensar o que vai comer à noite. Esse desafio a gente ainda tem na educação básica. Como que a gente se conecta com a realidade do nosso aluno, do nosso beneficiário. Então, esse ferramental mais crítico de desafiar as realidades, ele precisa ser feito também pelas ONGs, também pelos parceiros privados, também por outras dinâmicas sociais, que convidam a gente a olhar para a realidade de uma maneira mais desafiadora. Tem uma coisa também que é muito dada, é que o futuro vai ser melhor. E uma ideia de futuro atrelada a progresso. Mas o futuro está sendo construído agora. Então, como que a gente questiona essa dinâmica e como a gente constrói um futuro que também tem a nossa cara? Quais são esses fatores que a gente vai alterar? Ou seja, como que esse futuro ele é mais amável com a juventude, ele é mais respeitoso com as mulheres, ele reconhece mais a voz das crianças e ele desrespeita menos os idosos? Como que esse futuro ele é menos trágico climaticamente? Como que esse futuro ele é menos violento com corpos negros? Como que esse futuro ele parece mais conosco? São ferramentas também que a gente precisa ensinar. E é bem difícil, porque a gente está falando de uma juventude que enfrenta todos os dias atravessamentos, violações de direitos e desafios de entender o que será. Então a gente precisa ter essa empatia ao olhar e construir com eles, sabe? E entender que a gente precisa debater futuro, mas entendendo que o presente também tem muitas urgências. E contar com essas organizações também, né? Como é que se deu a sua entrada na ONU? Essa história é incrível, porque se deu como um jovem age, né? Foi na impulsividade e na vontade de construir. Eu tive uma agenda num prédio público aqui na cidade do Rio de Janeiro e identificamos que no andar abaixo, né, da Secretaria de Estado tinha um escritório da ONU, quando ainda existiam escritórios da ONU descentralizados. Foi um legado da Rio+20, ficou o Centro Rio+, que é um órgão do PNUD, ali no centro da cidade. Eu falei, gente, eu sempre quis conhecer o trabalho da ONU. E na hora de descer, eu falei assim, eu vou descer de escadas e vou bater lá na porta. E bati. Eu falei assim, aqui que fica a ONU, eu queria conhecer vocês. E nesse processo, eu conheci o PNUD, que é uma organização da ONU responsável pelo Programa Nacional de Desenvolvimento. E lá tinha essa operação do legado da Rio+20 e da construção também dos ODS, da Agenda 2030. Nesse processo, eles gostaram muito de conhecer um pouco mais da perspectiva da juventude de favela do Rio. E a gente foi se aproximando cada vez mais. E anos depois eu me tornei um dos líderes globais da organização, fazendo parte de uma rede de 17 líderes, no qual eu era o único brasileiro e o único que representava todos os países de língua portuguesa, tendo tido reuniões desde o Brasil até a Coreia do Sul, para trabalhar com outros jovens. Se deu a partir da urgência de falar e de ser ouvido. E que bom que ali tinha o escritório da ONU, com pessoas qualificadas, éticas e competentes, que estavam dispostas a ouvir e construir junto. Legal. E que bom que a ousadia faz a diferença na vida da gente também, sempre. Né, Daniel? E você está indo mais uma vez para Nova York liderando uma delegação para o ECOSOC Youth Forum. Como é que é liderar e qual é a importância do Brasil participar com uma delegação nesse evento?
O Brasil ele tem uma liderança internacional que precisa ser sempre mantida e ampliada. O nosso país conta com mais de 50 milhões de jovens, ou seja, é gigantesco, e com uma diversidade que vai desde o Acre até o Rio Grande do Sul. São jovens indígenas de favela, periferia, jovens que trabalham com cultura, arte, poesia, jovens empresários, empreendedores, advogados. São pessoas que estão moldando e construindo as suas comunidades, seus estados e o país. E isso precisa ser reconhecido e também inspirar outros países a patrocinar, apoiar e financiar a juventude. O nosso trabalho no Observatório, em parceria com as Nações Unidas, é reconhecer jovens que estão fazendo a diferença, seja em qualquer setor, seja no setor público, enquanto jovens vereadores, deputados, também seja no setor empresarial, ou seja, jovens que estão fazendo a diferença dentro das dinâmicas de negócios e avançando em pautas de meio ambiente, social e de governança, e também, é claro, no terceiro setor, reconhecendo outras ONGs e organizações sociais que estão criando soluções que não deixam ninguém para trás. E esse ano não podia ter sido diferente, levando vozes de juventudes para representar um país que é diverso e também liderar um debate que precisa ter exemplos concretos de como um país continental como o Brasil tem enfrentado problemas complexos e criado soluções que são também replicáveis e muito eficientes. E reconhecer jovens que estão fazendo a diferença, jovens que precisam ter a compreensão de que eles não estão sozinhos. Quando a gente senta numa mesa com mais de 100 países, a gente consegue ver que esse compromisso ele é compartilhado, que a gente não está sozinho. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem pessoas agora na África, na Europa, na Oceania, trabalhando em prol do desenvolvimento social e sustentável. Daniel, das suas características pessoais, quais características você entende que foram cruciais na sua jornada? Com certeza, resiliência. Vindo de território de favela, sendo um jovem de periferia, a gente precisa estar muito disposto a fazer o corre, a ouvir o não e pensar como eu vou fazer isso a partir de agora. E conseguir compreender que a gente precisa criar estratégias que consigam cristalizar ou executar uma visão de futuro. Quando eu bati na porta da ONU, eu não sabia exatamente qual seria o meu futuro, mas eu sabia que eu queria trabalhar com eles. Mas mais importante do que o resultado é conseguir aguentar o processo. Então, nesse processo de ser um voluntário da ONU, me tornar um líder global e conselheiro do Pacto Global, foi um compromisso da gente trabalhar dia a dia com o que a gente tinha disponível. Outro compromisso é uma visão, eu posso colocar da seguinte maneira, é uma visão coletiva. A compreensão de que, vindo da onde eu vim, eu não poderia construir uma trajetória individual. É importante fazer um processo de solidariedade, um processo de construção que passa por você, mas que não termina em você. E essa compreensão, ela precisa ser dada por uma pessoa que quer ser uma liderança. Você precisa ser líder de algo e líder de alguém. Então, quando eu me posiciono enquanto um líder jovem, eu preciso também ser um líder que cria oportunidade para a juventude e que lidera outros jovens para atingir seu pleno potencial. Então, com certeza, a resiliência e a capacidade de apoiar outras pessoas foi não só a capacidade, também um compromisso, que é uma decisão. Não é algo que é dado. É importante a gente sempre pensar que criar oportunidades e abrir portas são atos. São atos que a gente precisa ter sempre um compromisso de fazer. Eu acho que essas duas características elas foram essenciais nesse meu processo. E nunca perder oportunidades. Se possível, principalmente quando a gente está vindo de um cenário de muita escassez, é importante que a gente tenha a capacidade de continuar buscando, entendendo que o que é nosso também vai chegar. Que bacana, que bacana. Quais hábitos você tem na sua vida, no dia a dia, para manter a alta performance? Porque você não para, né? Então, quais são os hábitos que você cultiva no seu dia a dia? A gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, para um jovem líder, é importante tentar se manter sempre saudável, e disponível e presente. O compromisso com a saúde física é essencial. Todo dia, se eu preciso treinar de manhã, é algo que é essencial para eu acordar, para eu poder estar bem comigo mesmo e antes de começar a correria do dia a dia. Então, assim, para mim é uma alegria imensa conseguir treinar de manhã antes de começar essa rotina. E faz toda a diferença. Então, estar bem consigo mesmo é essencial. Ter uma equipe que te apoia também
é importantíssimo. Não tem como a gente fazer nada sozinho. Uma rede de parceiros e também de colaboradores que são bem treinados e capacitados para entregar sua visão de mundo é essencial. Liderança é conseguir mobilizar pessoas e recursos para implementar uma visão. E é isso que a gente faz no Observatório. E isso é algo muito gratificante. Então, pensar que a gente não consegue fazer sozinho. Até mesmo lideranças individuais, como influencers, blogueiros, autores, tem toda uma equipe por trás. E é legal a gente desmistificar isso, né? Porque fala assim, olha, como que essa pessoa consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Porque a gente tem uma rede de apoio. E construir essa rede com pessoas que você confia, admira e que entendem a sua visão é essencial. O terceiro ponto é também conhecer suas limitações. É importante que você faça o que você faz bem, estando presente e estando conseguindo entregar de uma maneira ética, de qualidade e com compromisso. Então, se você também precisa dizer não. Então, se você está numa reunião em Nova York, você não consegue ter outras reuniões no fuso horário brasileiro ou de Londres. Então, às vezes, você precisa organizar suas prioridades. Não dá para ter tudo, mas dá para ter muita coisa. E, principalmente, se você tem uma organização de tempo, pessoas que você confia e um compromisso de sempre fazer essas entregas da maneira mais ética, presente e de qualidade possível. Sucesso para o Daniel Impactar pessoas. Daniel, parabéns pela trajetória, sucesso daqui para frente. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, minha amiga.